Olá, hoje eu vou falar sobre luxação dos dedos e peguei 3 perguntas para guiar este vídeo. Então a primeira delas, é normal o dedo ficar inchado após uma luxação? Por quanto tempo? É normal o dedo ficar duro, o dedo ficar com diminuição do movimento? E, por último, qual é o melhor tratamento para luxação do dedo? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma diferenciação do que é a luxação, do que nos livros de medicina a gente chama de luxação e do que é popularmente conhecido como luxação. No livro de medicina, a luxação corresponde à perda da articulação entre dois ossos, perda da congruência desses dois ossos. E necessariamente tem que haver uma lesão de ligamento, uma lesão da cápsula, para ocorrer a luxação. Então pode ser uma falange que ficou fora do lugar e às vezes ela saiu e voltou na hora do esporte, na hora do trauma, voltou sozinha, e algumas vezes o médico precisa voltar ela para o lugar através de alguma manobra. As articulações que dão mais luxação são essas aqui, as interfalangianas, embora possa ocorrer também nas interfalangianas distais, né, a da pontinha, e pode ocorrer aqui também. Nesse caso ela é bem mais grave, quando acontece na metacarpofalangiana, muitas vezes precisa de tratamento cirúrgico. Então a gente tem que diferenciar primeiro qual é o local da luxação e se houve uma luxação de verdade. Muitas vezes as pessoas confundem contusão com luxação. Popularmente é dito que quando tem um trauma e não teve a fratura, foi só uma luxação. Não é assim que a gente interpreta. A gente considera luxação lesões graves que houve necessariamente lesão de ligamento. Quando há uma contusão, um trauma que não teve fratura, não teve nenhuma lesão maior, a gente chama isso ou de contusão mesmo, ou de entorse, mas não é a luxação verdadeira. Então, esclarecido isso, que toda luxação tem uma lesão ligamentar, eu vou responder as perguntas. E a primeira é: se é normal o dedo ficar inchado e por quanto tempo? Sim, é normal o dedo ficar inchado, porque a partir do momento que você tem uma ruptura do ligamento, ou parcial ou total, isso vai estimular o corpo a produzir uma certa inflamação que faz parte da cicatrização, e essa inflamação deixa o dedo edemaciado. Na luxação também, luxações mais graves, pode ocorrer lesões de veias, lesões de algum outro vaso, até lesões de tendão. E quanto maior essa magnitude da deformidade, do trauma, mais inchado vai ficar. Então, ficar inchado é normal e até desejável por um período. Por quanto tempo? Então, já respondi essa pergunta um pouco. Depende também da magnitude do trauma inicial. Mas é importante ressaltar, eu gosto de ressaltar para os meus pacientes, que quem usa aliança e machuca esse dedo sabe disso. Pode ficar até 9 meses o dedo com aumento de volume, porque o ligamento cicatriza e ele fica depois remodelando, as fibras do colágeno, a cicatrização vai se aperfeiçoando, e nesse período todo o corpo manda mais sangue para este dedo e, portanto, ele fica mais inchado. Algo discreto, naturalmente, né? O pior é nos primeiros dias, e nos primeiros dias a gente toma todos os cuidados para evitar o excesso, anti-inflamatório, gelo, imobilização. E respondendo já a segunda pergunta, é normal o dedo ficar duro, ficar rígido e perder o movimento? Esta resposta está associada à primeira. Quanto mais tempo inchado, quanto mais tempo edemaciado, mais risco de complicações, como por exemplo a perda de movimento. E aqui um detalhe muito importante: o período de imobilização, o período de tala, deve ser o menor possível. As interfalangianas proximais, elas toleram muito pouco
a imobilização, uma articulação que não gosta de imobilização. Isso vai fazer complicações como artrofibrose e outras complicações de aderência que, em última instância, vão diminuir a amplitude do movimento. Então, todo o tratamento ele deve ser conduzido objetivando voltar mais rápido possível a realizar o movimento, mesmo que no início seja limitado. Como que eu faço isso? Eu particularmente gosto muito da imobilização solidária. Então vou dar o exemplo, os dedos mais machucados é o quinto, o segundo e o polegar. São dedos que estão mais nos extremos, né, mais expostos a traumas, em esporte, quedas. Então vamos dar um exemplo que machucou o indicador. Eu coloco um agazinho, um algodão entre os dedos e faço uma imobilização solidária com micropore, que o dedo sadio, o dedo íntegro, vai proteger o dedo machucado e ao mesmo tempo já permite algum grau de movimentação. Tá? Isso, lógico que você tem que discutir com o seu médico, não dá para fazer em qualquer caso, mas sempre que possível é um recurso interessante para permitir essa mobilidade precoce. E respondendo à última pergunta, qual o melhor tratamento? Vai depender muito da natureza da lesão, de quais ligamentos foram machucados, se é uma lesão parcial, uma lesão total, mas de forma geral o princípio é esse, voltar o mais rápido possível com o que eu chamo de amplitude de movimento protegida. A gente faz algum tipo de mobilização que bloqueia aqueles movimentos que não são desejáveis, mas que já permita algum grau de movimento que vai até melhorar a questão do edema, ativa a circulação, ativa a drenagem. Isso tudo permite tanto o retorno mais precoce, quanto menor grau de sequelas, menor grau de deformidades. Em relação ao tratamento, tem que citar que em alguns casos, quando está muito instável, pode precisar de cirurgia, que é um outro capítulo, eu já gravei um vídeo a respeito disso e vou deixar aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe aí nos comentários ou se tiver alguma sugestão, será muito bem-vindo. Obrigado.